fazer, e ontem eu tinha uma entrega que já estava agendado já há mais de 2 meses, eu não conseguia. Na verdade, eu já tinha desmarcado, porque a Mel tinha ficado, foi justamente aquele dia que eu precisei ir para o hospital com ela. Aí a menina me liga ontem, manda mensagem, fala assim: tá tudo certo para hoje à noite, né? Aí eu, tá tudo certo. Aí quando deu 5 horas da tarde, a Mel, mãe, eu tô com febre. Aí eu falei, meu Deus do céu, não, Mel, se eu tiver que te levar para o hospital hoje, vai ter que ser depois da aula, porque se eu desmarcar de novo com a moça, meu Deus do céu, né? Acho que ela vai ter um treco. Bom, vamos começar então? A gente vai dar continuidade no tema, tá bom? Que é a questão do resgate, né, da cultura da lealdade. Acho que o João comentou com vocês na semana passada que a gente está usando o livro do Bob Sorg como uma base, né? Claro que quem quiser ler o livro vale muito a pena. A gente vai trazer junto aqui algumas outras reflexões daquilo que a gente acredita, daquilo que realmente para nós é um princípio importante. E a escola de princípios, ela tem como objetivo justamente ajudar vocês, né, para que vocês tenham uma compreensão melhor daquilo que a gente acredita dentro da Companhia de Daniel, daquilo que a gente tem buscado realmente viver, né, como uma cultura do reino. Quem não assistiu lá o clã, eu quero convidar vocês para que vocês possam assistir, tá? Foi tudo gravado. Aquilo ali também é uma base muito importante. Nós estamos nos movendo dentro das esferas. Ontem a gente teve já reuniões sobre as esferas, né? Então, quem também sente que tem esse chamado forte para alguma esfera, pode falar comigo, que daí a gente conversa com o pessoal. Cada montanha ali, né? Cada esfera da sociedade tem um líder, e a gente tem orado para que Deus possa levantar pessoas para realmente ocupar essas esferas, tá? Fer, se você puder colocar o link lá do clã de novo, quem não comprou, gente, que daí tem um valor lá, acho que é R$ 120, tá? Mas É, vale a pena. R$ 120. Vale muito a pena, que realmente é uma riqueza ali de informações, tá? Deixa eu orar então para a gente poder começar. Pai, eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Muito obrigada, meu Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus querido, que dentro do chamado, Pai amado, dentro daquilo que o Senhor tem nos proposto, restaurar, Pai, a restauração, ela é fundamental para que a gente possa avançar. E uma das coisas fundamentais dentro do ministério apostólico, Pai, é estabelecer bases, é estabelecer fundamentos. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo dentro da companhia de Daniel, onde nós estamos fortalecendo as nossas bases para que nós possamos crescer. Como a tua palavra diz em Isaías, Senhor, que nós devemos alargar as nossas estacas, Pai. É isso que eu acredito, que é chegado o tempo de alargarmos as nossas estacas, Pai, para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, Deus querido, porque eu creio, Pai, nesse mover, ó Deus querido, nesse mover grandioso que o Senhor tem feito, despertando, nos despertando, Pai, para que a gente possa tomar a consciência sobre o nosso lugar, sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado, Pai. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas de uma forma sobrenatural para trazer ensino, para trazer clareza, trazer conhecimento, para que a gente rompa definitivamente com a religiosidade e para que dessa forma, Senhor, nós possamos realmente avançar dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero abençoar, ó Deus querido, cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor, ó Pai, muito mais do que através daquilo que eu irei compartilhar, mas que o teu Espírito Santo, Pai, possa se revelar a cada um aqui nessa noite, e que até mesmo as dúvidas, os questionamentos que cada um tem, que o Senhor possa trazer direção e possa trazer respostas, e que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Vai lá no grupo agora e coloca assim, ó. Você vai perder? Ou fica acostumado que a gente grava, né?
Só que ao vivo, eu falo isso, ao vivo é sempre melhor. Ao vivo é sempre melhor. Eu vou começar Então a vamos seguir. cobrar para quem perder e for assistindo gravado. Nem fale, mas faz parte. Deixa eu pegar aqui meu material. Depois, o que que eu vou fazer? Vou pedir para Fernanda, né? Já está bem compilado até aqui o material, mas depois eu vou pedir para ela colocar num formatinho assim mais bonitinho, para a gente fazer tipo um e-book, tá? E aí a gente vai fazendo um e-book de cada tema que a gente for trabalhando, para a gente ter isso como material e realmente termos a nossa biblioteca, né, da Companhia de Daniel. Ontem foi tão. Meu coração assim transbordou de alegria mesmo, sabe? Posso dizer isso para vocês. Lá a gente falando o negócio das esferas. E o pessoal, né, perguntando uma coisa, perguntando outra, perguntando outra. E aí eu me lembrei desse material aqui, ó, da Companhia de Daniel. A Thaís conhece esse material, ó, 22 e 23 de novembro. De qual ano, Thaís? 2014? 2014. 2014. Esse material tá aqui, 9 ó. anos. E aí, sabe o que que tem aqui? As esferas da sociedade. Né? Então tem toda uma parte aqui de vocação, fundamentos da prosperidade. E eu falei, Deus, que lindo, né? Eu pude compartilhar esse material lá com os líderes das esferas, para eles usarem como material de apoio no trabalho que eles vão desenvolver. Então, queridos, quero dizer uma coisa para vocês: nós somos pioneiros e a gente precisa realmente entender que dentro desse propósito, Deus vai fazer com que a gente avance. Então, essa escola de princípios, ela tem como principal objetivo nos equipar. É tempo de nós nos equiparmos. As trevas estão avançando e vocês veem que as coisas estão ficando desafiadoras, né? A Thaís compartilhou um negócio comigo antes de ontem e eu falei para ela, depois eu até mandei para a Malena, né? Da questão do André Valadão. E realmente ele tem sido um João Batista, gente, do nosso tempo. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu comentei lá no grupo lá das esferas que fazia tempo que nós não víamos um pastor, um pregador se levantar da forma como André Valadão tem se levantado, sem medo, com ousadia, confrontando mesmo o pecado, rasgando o verbo. E ele tem sofrido as consequências por conta disso. Eu comentei que a única pessoa assim que eu me lembro de fazer o que ele está fazendo era o Silas Malafaia. Mas o Silas depois, eu acredito até, né, foi muita guerra, muita luta, e depois que ele passou pelo câncer e tudo mais, eu vejo que ele deu essa diminuída e talvez também foi o tempo, né? Porque eu acho que a gente também tem um tempo de estar ali guerreando e depois Deus levanta outras pessoas, mas a gente precisa interceder pela vida do André Valadão, porque ele tem sido um João Batista e a gente sabe o que aconteceu com o João Batista. A filha de Herodes foi lá e fez o quê? Pediu a cabeça dele. Flávia. E a gente está vendo isso acontecer, porque já tem deputado, senador do PT mandando ser preso, né? Hoje eu vi um discurso do ministro da Cultura, acho que acerca das minorias, e ele falando que eles vão combater veementemente todo o discurso de ódio, todo mercador da fé, né? Então, todos os pastores que é óbvio que a gente sabe que ele está direcionando o discurso dele para ele. E, gente, nós precisamos cuidar, porque isso é uma jurisprudência, né? Se isso acontecer com o André, daqui a pouco somos nós, entendeu? Então, hoje a gente está aqui numa sala fechada, mas a Fernanda publica depois esse vídeo lá no YouTube aberto. Amanhã ou depois pode ser eu, pode ser o João. Pode ser cada um de vocês aqui que tem pregado e que tem falado. Então, nós precisamos realmente. E eu estou falando isso não é para nós temermos, muito pelo contrário. Nós temos que ser como os dois espias, Josué e Caleb, que olharam e disseram: nós vamos comê-los como se fossem pão, porque é chegado esse tempo de governarmos sobre as trevas em nome de Jesus. Amém? Pri, você quer falar? Sobre a repercussão do André Valadão fora, porque existe todo um comunicado em inglês que ele faz também. Ele não está fazendo só na Lagoinha, porque vocês recebem só a Lagoinha em português.
Ele está sendo convidado Não, eu às maiores acompanho ele. universidades religiosas lá, religiosas não, mas com denominação, para exatamente defender isso. E está sendo em tradução simultânea em mais línguas, não só inglês e português, né? Ao ponto, existe uma... Porque agora foi a formatura, né, dos colleges lá, né? E o discurso, porque geralmente quando tem essas formaturas, os discursos são publicados e tem aqueles que ganham. E o discurso mais visto foi de uma moça que falou exatamente sobre Jesus. Foi o discurso mais visto Amém. em redes de televisão e das redes internas, né, onde ela realmente coloca isso aí como base. E teve um garotinho que fez também, que está saindo muito, ele deve ter uns 8 anos, que era para falar do dia de herói, que eles vão e Sim, levam o sim. bombeiro, e levam Viralizou aqui no Brasil também. a ele, mas o discurso, a tradução, eu não ouvi a tradução, mas ele foi, assim, excepcional. E que nem aqui, por exemplo, a escola da minha filha, ela é anglicana. Eles têm que pôr, porque a legislação pede para pôr, não ter aula. Mas o pessoal tem autorização de pôr o pôster, né? Só que o que a escola está fazendo? Quando chega lá e fala, vamos falar sobre isso, a escola fala, em vez de ficar aqui, blá, 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 vamos juntar o dinheiro e doar para caridade, não sei das quantas. Então, as crianças mesmos, elas viram o assunto para virar uma caridade, mas está lá. A escola não impede. Mas ela não fica nesse reinforce, né? Reinforce, como é que eu falo? Não fica batendo nessa tecla. Fala, tá aqui, é isso que você quer? Então tá aqui, bota lá o pôster. Aham. Tanto que um exemplo muito legal é as crianças foram estudar sobre o espaço, a criação do universo. E a pessoa que foi junto com o professor de ciências falar é a ministra a reverenda da igreja. Que Nesse dia, bacana. ela entra na sala de aula e Para ela conversa explicar. para explicar os dois lados, não é só o... Porque todos os cientistas aqui, a maioria que se Não é só o declararam... Big Bang, né? Não, aí é que tá. Eles trazem essa formação para as crianças de que o lado divino e o lado científico. O científico existe porque o divino intriga a procura. Então, eles trabalham os dois juntos para que as crianças não se percam, né? E a gente vai precisar, gente, se posicionar cada vez mais, porque nós não temos saída. Não temos saída. Aliás, esse estreito que a igreja está vivendo é justamente por isso. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso conecta com o tema que nós estamos trabalhando, que é fidelidade e lealdade. A gente vai entender um pouquinho isso. Uma coisa que Deus tem me incomodado demais ontem foi bem interessante, porque lá na reunião do clã das esferas, orem aí, gente. Lá na reunião das esferas, uma das pessoas falou assim: Meu Deus, desde o clã parece que algo tem sido gerado assim dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E eu acredito que todo mundo que participou, de alguma forma, está agitado. Existe uma agitação no mundo espiritual. E é muito interessante. Hoje, mais cedo, eu fiz um café com uma profeta. E a gente estava falando, né, sobre essa questão do posicionamento, de nos posicionarmos, de gerar isso e de nós entendermos, gente, que a nossa vida não é mais sobre as nossas questões pessoais. A gente precisa sair dessa esfera de buscar a igreja, de buscar, né? Eu vou falar igreja, embora eu não gosto nem mais dessa igreja, parece que me dá uma impressão assim que eu tô. Mas enfim, de buscarmos a igreja e buscarmos a Deus para suprirmos as nossas necessidades. Nós precisamos amadurecer e entender que, na verdade, nós buscamos a Deus para entender quais são as estratégias para nós executarmos o plano.
Porque Deus, gente, ele precisa de nós para que o plano seja executado. Agora você precisa ter consciência. Se não for você, Deus vai levantar outra pessoa. O projeto não vai deixar de acontecer. As coisas não deixarão de acontecer. E eu sinto um pouco, me incomoda um pouco ainda, ver essa imaturidade da igreja, das pessoas. É óbvio que todos nós temos as nossas necessidades pessoais. E isso a gente não tem que ficar negando as nossas necessidades pessoais. Eu achei bem interessante que também hoje de manhã eu estava conversando com a Ariela, que é minha cunhada. Ela é ligada ao apóstolo Adriano, né, que também estava lá no clã. E eles estão numa campanha dentro desse mês. Esse mês de Tammuz é um mês muito importante. E é interessante que hoje, especialmente, gente, hoje, 17 de Tammuz, é um dia bem relevante, porque, de acordo com o calendário judaico, hoje é o dia da destruição do templo. Então a gente precisa, hoje é um dia que a gente se sente, né? Parece que uma opressão maior, talvez, essa sensação. E ela estava falando, né, que eles estão num propósito de realmente clamar a Deus por aquilo que você precisa, e de você lembrar a Deus. Então foi bem bacana, porque enquanto ela foi me levar para eu buscar meu carro, e ela falou, Flávia, eu comecei a lembrar a Deus de todos os milagres que ele já fez na minha vida. E ao mesmo tempo que eu lembrava a Deus de todos os milagres que ele fez na minha vida, eu clamava, Senhor, o Senhor já fez, então faz mais uma vez. Então faz mais uma vez. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender que nós estamos em um outro momento, onde nos posicionarmos dentro desse chamado é fundamental para que a gente possa avançar e para que o reino possa crescer também. Não se trata mais de nós ficarmos lamentando só pelas nossas próprias necessidades, mas sim buscarmos realmente essa estratégia divina para a gente saber como avançar. E dentro desse propósito, né, estamos trabalhando realmente esse tema da lealdade e da fidelidade, porque não existe a possibilidade de uma igreja ser restaurada e de nós vivermos o reino, gente, se nós não formos fiéis e se nós não tivermos alianças de fidelidade e de lealdade. Esse é um ponto fundamental. Aliás, uma das tragédias da igreja é justamente a infidelidade. E desde que o mundo é mundo, a infidelidade acontece. Hoje eu quero, inclusive, compartilhar um pouquinho isso com vocês, tá bom? Então, para a gente seguir, uma das definições, né, que o Bob Sorg traz sobre fidelidade, ele diz que fidelidade é uma escolha. E a fidelidade, ela é a lealdade em amor. Ou seja, eu escolho ser leal a alguém pelo amor. Então, quando a gente pensa em Abraão, e não é à toa que ele é considerado um dos grandes patriarcas, né, da humanidade, pai da fé, por quê? Porque mesmo ele amando o filho, ele amou mais a Deus e decidiu ser leal a Deus a ponto de estar disposto a sacrificar o seu filho. Gente, quem estaria disposto a fazer isso aqui hoje? Quem está disposto? Já pensou, Thaís? Deus pedir para você sacrificar o Gabriel em favor dele? Claro que hoje a gente sabe que Deus jamais pediria isso, porque nós temos Jesus, ok? Então, jamais Deus pediria isso. Essa aliança é eterna. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é eterno. Então, jamais, por isso que não existe mais qualquer necessidade de derramamento de sangue, porque o sangue já foi vertido na cruz. Mas pense em outras coisas na sua vida, que são relevantes e são importantes. Esses dias, conversando com uma pessoa, não é o Rafael, tá, gente? Ele, Rafa, você não se entrega. Porque ele falou assim, que diz que eu fico dando indireta, mas daí ele mesmo se entregou, né, no culto da semana retrasada, né? E aí essa semana ele tava me perguntando de jejum e tudo mais, não sei o quê.
que ele está se levantando lá também para nas questões lá da universidade, né? E ele falou, Flávia, me orienta, né? Como que eu instruo as pessoas a fazer jejum? Eu falei, Rafa, pelo menos um de 24 horas, mas vocês querem guerrear mesmo, um de 3, né? Ele falou, Flavinha, pelo amor de Deus, a maioria do povo é tudo católico, nunca jejuou na vida. Se eu propor um jejum de 24 horas, eles já vão morrer. Eu falei, pelo amor de Deus, ô Rafa, fazer jejum até meio-dia para mim é palhaçada. O povo do jejum intermitente dá de 10-0 no pessoal da igreja. Aí ele riu, né? Ele falou: daí você vai falar lá na companhia de Daniel. Não, porque tem um discípulo que queria fazer jejum só até meio-dia. Então, essa pessoa que eu falo não é o Rafael, tá? Que fique bem claro aqui. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa está passando por uma determinada situação, e eu falei para ela, falei, olha, faça assim, faça assado, né? Ah, mas é que eu acho que ainda não é o momento, eu acho que ainda não é a hora, né? Eu preciso me respeitar, eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Eu falei, não, gente, entenda princípio é princípio. Repete comigo, ó, eu quero ver a boquinha mexendo. Princípio é princípio. Perdão, uma vida de perdão é princípio. Escreve aí no seu caderno. Perdão é princípio. Você não tem que orar para Deus para saber se é hora de perdoar. Porque você já tem que perdoar antes da pessoa te machucar. Então, se você decide não perdoar, isso significa que você está fora do princípio. É uma escolha? É uma escolha. Só que aí foi o que eu falei. Falei, você tem que ter consciência que as consequências dessa escolha, elas virão, gente. Não tem saída. Percebe? Então, quando eu entendo que lealdade é um princípio, eu vou parar de negociar. Só que o que eu vou trazer para vocês aqui é uma reflexão importante, porque uma das coisas que eu achei assim incríveis em todo esse estudo que a gente está fazendo. Levanta a mão quem acha que é infiel. Levanta a mão quem acha que é infiel. Olha, gente, até que eu tô gostando. Aqui é a companhia de Daniel, né? Tá. Quando, segundo Bob Sorg, ele fala que quando você faz essa pesquisa na igreja, ninguém levanta a mão. Todas as pessoas, elas acham que elas são fiéis, ok? Só que nós vamos entender uma coisa, gente. Existem aqueles que estão sendo fiéis a Saul, a Absalão, aos amigos de Jó e até mesmo a Satanás. Então você precisa entender o que é a fidelidade a Deus. Porque é isso que vai determinar o teu nível de entrega e o quanto realmente você está disposto a se submeter à vontade de Deus na sua vida, ok? Então, olha só, fidelidade é uma lealdade nobre. Repete comigo, nobre. Aí o autor ganhou meu coração, né? Porque além de nobre, ele diz que fidelidade é uma lealdade inabalável. Uau! Gente, tem gente que é fiel quando as coisas estão boas. Aí quando começa a apertar um pouquinho, e aperta mais um pouquinho, e aperta mais um pouquinho. Deixa de ser fiel. Vou mexer numa coisa que dói pro crente. Começou a ficar difícil pagar as contas. Tá apertadinho financeiramente. Sabe o que o bonito do crente faz? Para de dizimar. Para de primiciar. Para de ofertar. E aí? Vocês lembram que eu falei há 2 cultos atrás? Vocês lembram que eu falei? De como eu. Se você não assistiu o culto, você assista.
eu vou reforçar aqui para vocês. Porque o João foi viajar. Que dia que foi? Gente, tô perdido no tempo e no espaço. Nem sei mais que dia que foi. Segunda, né? Ele foi. Domingo, Domingo ou segundo? Tô até perdido. Domingo ele foi. domingo. Domingo, isso, domingo. Porque tava lá na casa. Na segunda ele me mandou mensagem. Aí ele falou assim: amor, só quero te avisar que as contas da semana estão pagas. Porque aqui é assim, né? Agora as contas da semana. Eu falei, amém, amém, glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Os leões da semana estão mortos, né? E aí ele veio falar para mim: sabe quanto eu faturei na minha empresa esse mês que passou? Junho? Sabe quanto eu faturei? R$ 700. Esse foi meu faturamento. E aí você vai virar para mim e falar assim, mas como é que você pagou as contas? Sabe como é que eu paguei as contas? Porque a gente tem fidelidade no altar, gente. Eu não sei como nós pagamos as contas esse mês. Mas quando você deposita, o dia que você precisa, você pode sacar. E Deus nos honrou de uma forma extraordinária nesse mês de junho. Eu não sei dizer para vocês como nós pagamos as contas, mas nós pagamos todas as contas com faturamento de R$ 700. Lembra que eu tenho uma filha na faculdade de medicina, a outra filha na faculdade de direito. A gente paga aluguel dessa casa que a gente mora. Deus levantou pessoas para nos abençoar de uma forma que eu nunca nem imaginei na minha vida. Por quê? Porque trata-se de fidelidade, trata-se de princípio. E quando nós negociamos princípio, quando nós quebramos uma aliança de fidelidade, gente, nós precisamos entender que essa reconstrução, ela também leva tempo. Se alguém te trai, vamos lá. Misericórdia, né, Rosa? Você descobre uma traição. Marcelo te traiu. Mas ele vem, arrepende, chora, pede perdão. Você perdoa ele. Mas esse elo de confiança vai ser o mesmo assim da noite para o dia? Por quê? Porque a confiança foi quebrada. Ela vai precisar ser o quê? Restaurada. E nós precisamos entender que esse mesmo processo, quando nós ultrapassamos esse limite da fidelidade a Deus, ele também acontece. E isso não acontece por conta de Deus. Não, Marcelo, foi só uma brincadeira, Marcelo. Não precisa desligar a tela, não. E a gente precisa entender o seguinte, que isso também acontece não é porque Deus precisa voltar a confiar em você novamente, mas é porque existe algo que se chama autoconfiança. E aí somos nós quem precisamos conectar de novo essa confiança, gente. Então, cuidem, porque a fidelidade é algo que, se nós quebramos a fidelidade, isso abala a nossa fé. Presta atenção aqui no que está sendo falado. Fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor. E que busca unir corações com um propósito em comum. Então, olha que lindo. Existe uma passagem que diz o seguinte, depois eu não peguei essa passagem, mas depois alguém pode colocar. Poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Fidelidade é uma aliança que se constitui em acordo. E dentro da companhia de Daniel, nós estamos caminhando em acordo. Para que nós possamos ser fiéis uns aos outros, esse acordo ele precisa existir. E o acordo ele é pautado em um propósito comum. E aí eu quero trazer para vocês, gente, o propósito da companhia de Daniel é impulsionar você a viver a prosperidade do reino.
governando e influenciando, vivendo não como um servo, mas como um filho de Deus, que restaura a verdade e combate a religiosidade. É isso que a gente busca dentro da companhia de Daniel. E isso é o que faz com que nós possamos permanecer fiéis, conectados a esse propósito. Então entenda que a fidelidade ela acontece como é como se a gente juntasse as mãos para prosseguirmos juntos, para realizar as coisas em conjunto. E dentro de todo esse contexto, quando a gente olha para a fidelidade dentro de um ambiente de governo, e a igreja ela é um ambiente de governo, a gente precisa entender que haverão autoridades. E dentro desse processo, Deus também vai exigir de nós essa fidelidade. Por isso que na companhia de Daniel nós não temos membros. Quem aqui recebeu carteirinha de membro? Quem aqui ainda não recebeu a carteirinha de membro? Levanta a mão. Gente, não acredito. Não chegou para vocês a carteirinha de membro. Thaís está esperando faz 15 anos. Fernando está esperando faz 10. Vai morrer esperando. Por quê, gente? Associação. Você entra e sai a hora que você quer. Você faz o que bem entender. Você manda e desmanda. Não, gente. Aqui é uma família. Você precisa entender isso. Por isso que nós somos criteriosos e por isso que nós trabalhamos de forma tão intensa essa questão da fidelidade e da paternidade. Porque, gente, na companhia de Daniel, o que nós temos são filhos espirituais. Cada um de vocês aqui. Vocês são filhos para nós. Filhos adultos. Os quais eu e João respeitamos as escolhas. Às vezes a gente tenta, né? Ó, você tem certeza? Ó, você tem certeza? É isso mesmo. Aí a gente dá uma puxadinha aqui, dá uma puxadinha ali. Mas a gente sempre vai respeitar a escolha de vocês, porque vocês são filhos adultos, mas são filhos. E dentro desse processo, gente, essa aliança, essa conexão de paternidade, você não troca de pai toda hora. Você só tem um pai biológico, presente ou não presente, mas você só tem um pai. E é dessa maneira que nós acreditamos e é essa maneira que nós, através daquilo que Deus tem entregado para as nossas vidas, é dessa forma que a gente tem construído a companhia de Daniel, para que possa ser realmente um ambiente onde exista esse fluir de uma paternidade através de uma aliança de fidelidade. Ok? Pode falar, Thais. Eu ia até comentar sobre isso que você falou, uma das coisas que a gente ouviu no clã, que eu falei para a Flávia, olha só, a gente começa a entender, né, o porquê que as pessoas ficam, às vezes, pulando, né, de igreja em igreja e tudo mais. E uma das coisas que ele, não lembro qual foi o pregador que falou, mas ele usou justamente isso, né? Nós temos que entender que nós estamos debaixo de um mover de paternidade. E a gente não fica trocando de pai. Quando a pessoa fica trocando de pai, vamos dizer, ela tem problemas muito sérios, né, emocionalmente, traumas que precisam ser tratados, e até mesmo ele não entendeu o conceito, de fato, do que é uma igreja, que é a paternidade. E essa semana eu ouvindo uma pessoa, o testemunho de uma pessoa que reforça isso, né? Ela falou que ela teve um problema com o apóstolo dela, que eles estavam tendo divergências, né, entre os apóstolos, e ela saiu da igreja. E quando ela saiu da igreja, ela começou a ter outros problemas gravíssimos, sérios, dentro da família, na questão financeira, dentro do trabalho. E aí, nesses problemas, que foi um ápice de uma discussão muito feia entre família, Deus falou com ela: vai lá agora e se desfaz a sua família.
Não foi isso que você fez com seus apóstolos? Eita! Tem como se desfazer de família? Não. Você vai ter que resolver o problema da sua família, porque família é família. Da mesma forma, volta lá e resolve os problemas com seus apóstolos, porque eles são os seus pais. Aquela igreja é sua família. Então, quando tem problema na família, o que você faz? Você não tem que resolver? A linha resolve, continua. É a mesma coisa. Então, é muito séria essa questão, realmente, né? E a gente precisa levar isso, que não é apenas estamos reunidos num clube social, não gostei desse clube social, não bati com as ideias, não concordo com as opiniões, vou buscar outro clube social para ver se eu me adequo a eles, se eles realmente estão em acordo com as minhas opiniões. Não é assim que funciona, gente, não é. Isso é uma questão de princípio. Esse é um princípio que a gente precisa estabelecer, e você precisa estabelecer, né? Por isso que a gente está aqui. E eu até brinquei com a Flávia o dia que a gente estava lá, né? Falei assim, Flávia, Deus foi tão lindo com a gente, comigo, com o Juliano, que quando nós nos convertemos, João e Flávia já, né, foram para Ponta Grossa no mesmo instante. E dali, então, eles começaram a cuidar de nós, né? Os líderes como casais, né? Líderes dos casais. E eu falei, Deus foi tão lindo que vocês foram a nossa cobertura desde então, mas o nosso pastor estava com a tutela, e ele sabia que era só uma tutela, que a partir do momento que Deus separasse vocês para o ministério, ele teria que abrir mão dessa tutela, e foi o que aconteceu, foi muito lindo. Então, a É gente precisa verdade. entender isso, gente. E, né, claro que tem muitos aqui que passaram, ok, pede perdão, agora você é consciente disso. Enquanto a gente não é consciente, tudo bem. Mas quando a gente tem consciência que nós já conhecemos a verdade, você está aqui conhecendo os princípios, é daqui para frente. Então, daqui para Amém. frente, você tem que tomar cuidado com as suas ações e decisões. Não está alinhado, sei lá, me feriu, aconteceu qualquer coisa aqui dentro mesmo. Às vezes eu posso falar alguma coisa, qualquer um de nós pode falar alguma coisa e ferir. Gente, não fica remoendo isso, não fica ruminando isso, vem e resolve. Assim como você, dentro do teu lar, da tua família, você vai resolver esse problema, aqui dentro a gente precisa também ter esse mesmo conceito, essa mesma liberdade, para a gente não dar lugar para o diabo, porque o Amém. diabo é Amém. isso. Amém? E a gente vai entender justamente isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com elas hoje, porque é algo muito forte, gente. É algo realmente muito forte, né? E pegando esse gancho que a Thaís falou, se somos família, aqui dentro nós vamos nos ferir, gente. Não existe nenhuma segurança. Aliás, isso é uma das coisas que eu e o João, a gente sempre fala quando a gente vai receber um discípulo, né? A Dani saiu? Ah, não, tá aqui. A Dani ouviu muito isso, né? A Dani foi uma guerreira. Esperou, 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 esperou. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A Dani já era discípula há muito tempo. Há muito tempo. Cumprindo princípios, nos honrando, sempre nos honrou. A Dani é uma das pessoas que tem prosperado porque ela entendeu esse princípio da paternidade. Ela vai fazer alguma coisa, ela precisa tomar alguma decisão profissional, né, ou alguma coisa nesse sentido, ela vem, ela consulta, ela conversa com a gente, ela conversa com o Marcelo, conversa com a Rose. Ela busca conselho, gente. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos está a direcionamento, a sabedoria. E a gente tratou a Dani. Tava igual Elias e Eliseu, sabe? Fica aqui. Ela, não, eu vou com você. Fica aqui. Não, eu vou com você. Fica aqui. Não, eu vou com você. Por quê? Porque havia uma preocupação nossa em relação a Dani, pelo fato dela ser casada com, né, o Fábio, no sentido, assim, de haver um alinhamento entre eles como casal. Para que o Fábio pudesse abençoá-la. E no tempo certo, gente, sabe o que aconteceu? O Fábio abençoou ela para que ela pudesse realmente estar integralmente na companhia de Daniel. Então, hoje ela está colhendo os frutos e ela vai colher muitos frutos disso. Porque isso é honra, gente. Isso é honra. E é isso que nós precisamos entender. A desonra, ela é a semente da infidelidade. A desonra, ela é a semente da quebra da lealdade nas nossas vidas. E aí eu quero pegar um exemplo de Jeú
quando Jeú foi ungido rei por Elias, o que aconteceu? Elias deu uma ordem para Jeú. Vai lá e acaba, mata Acabe, Jezabel e toda a família. Jeú não perguntou o porquê que ele tinha que fazer aquilo. Ele simplesmente foi e fez. Por quê? Porque Jeú entendeu o princípio da paternidade, entendeu o princípio da fidelidade. E aí nós temos uma outra aliança de fidelidade. Eu vou pedir para alguém, se puder ler, tá lá em Ruth, capítulo 1, 16 e 17. Eu sei que todos vocês já conhecem essa história, mas eu quero pedir para que quem abrir aí rapidamente leia. Ruth 1, 16 e 17. Acharam Ruth aí na Bíblia, gente? Sigo eu aqui, Ruth 1,16. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para te deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e aonde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morrereis eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Gente, para quem não conhece essa história, depois lê, né? De repente, lê o livro todo. Ruth é curtinho, né? Eu falo que Ruth é livro para preguiçosinho, assim, então vale a pena, uma história linda. O que acontece? Havia fome sobre a terra, gente. Os filhos de Ruth haviam morrido. E ela sai e ela despede, né, as noras. Uma das noras, o que faz? Vou embora, tchau. O que Ruth faz? Não. Aonde você for, eu vou com você. A minha aliança não acaba pelo fato do seu filho ter morrido. Eu estou contigo aonde você for. Sabe o que acontece, gente? A fidelidade gera vida. Escreve aí no seu caderno. Fidelidade gera vida, infidelidade gera morte. Como que é o nome da outra nora de Ruth? De Noemi? Como que era o nome, gente? Abre aí o áudio e fala. Era Orfa. Como? Fidelidade gera. Como, gente? Acho que era Orfa. órfã. Olha o nome. Olha o nome. Quem aí conhecia a órfã? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aí sabe o que aconteceu com órfã? Sabe por quê? Porque o infiel é riscado do mapa. O infiel é riscado do mapa. Ninguém ficou sabendo o que aconteceu com órfã. Enquanto que Ruth, por decidir caminhar ao lado de Noemi, por decidir se manter fiel, gente, vocês têm noção que a descendência de Jesus vem de Ruth? Você sabia disso? Presta atenção. Isso é muito sério, porque a realidade é que você não sabe, você não consegue, mal nós sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas. O que dirá o propósito de Deus para as gerações que virão após nós, dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Nós não sabemos. Então, olha a decisão de uma mulher
que nesse caso foi uma mulher, poderia ter sido um homem, mas olha a decisão de uma mulher, o que causa, o impacto que causa. Vocês compreendem isso, gente? E é isso que nós precisamos começar a trabalhar dentro das igrejas, é isso que nós precisamos começar a trabalhar na nossa vida, porque a falta de fidelidade, ela gera aborto nos nossos projetos, ela gera morte nas nossas vidas, porque se Ruth tivesse se despedido de Noemi, nós teríamos uma outra geração que chegaria a Cristo. E Ruth não seria lembrada até hoje como nós estamos falando aqui dela. E é isso que você precisa entender. Fidelidade, lealdade gera legado. Porque a fidelidade e a lealdade vai gerar continuidade dos projetos de Deus na sua vida. Eu comentei com vocês que a maioria das pessoas dentro das igrejas, elas se consideram fiéis. E eu também comentei que no primeiro apertinho, gente, as pessoas já se tornam infiéis. Onde? Começa a negociar. Ah, porque ao invés de eu devolver o dízimo agora, eu vou ver se vai sobrar. Deixa eu pagar as contas primeiro, porque esse mês... Gente, imagina eu dar dízimo de R$700. Né? Não! Primeiro eu faço, primeiro eu ajo. Para que depois eu possa colher. E entenda uma coisa na sua vida, esse foi um princípio, gente, que eu aprendi há muitos anos da minha vida. No momento de maior escassez, esse é o momento que você mais precisa semear. Você tá passando perrengue, tá passando aperto, as coisas estão difíceis, lança a semente. Lança. Porque em poucos dias ela começa a frutificar. E eu sei, eu contei para vocês, ter ofertado aqueles R$3, o quanto aquilo doeu para mim, né? Ali Deus me moeu no orgulho, né? Ali, sou orgulhosa. Tá doendo ofertar R$3? Mas entenda uma coisa, você tá ofertando tudo que você tem. Era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. E é isso que nós precisamos entender quando a gente decide ser fiel. Ser fiel no muito, gente, é fácil. Quando tá sobrando, é tranquilo. Mas o desafio é quando Deus te coloca para ser fiel no dia da falta, no dia que você não tem nada, exatamente. É a oferta da viúva, não só a oferta da viúva, né? Mas é o que a outra viúva fez com Elias. Então a gente precisa ter essa compreensão nas nossas vidas, ok? E por que a gente tem essa ideia de que, né, somos fiéis, somos fiéis? Só que uma coisa que a gente também precisa entender, e isso é um dos maiores abalos que ainda acontece dentro da igreja, que a infidelidade, gente, ela pode ser a fidelidade dirigida às coisas erradas. Feridas da nossa alma, pecados ocultos, padrões sistêmicos. Então, às vezes, a gente tem aquela mentalidade sistêmica, aquela religiosidade. Às vezes, nos tornamos fiéis à história dos nossos pais e repetimos aqueles padrões. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa também, e ela contando, né? Ela falou, Flávia, como a gente precisa retornar algumas coisas que a gente foi perdendo no decorrer do caminho, né? Ela comentando que no encontro com Deus, uma das mulheres que fazia parte da intercessão endemoniou. A Flávia endemoniou de uma forma, ela falou, fazia muito tempo que eu não via aquilo. E aquilo me assustou, porque como pode uma pessoa que é da intercessão endemoniar da forma como ela endemoniou no encontro com Deus? Por quê? Porque nós nos tornamos fiéis às coisas erradas. E o pecado oculto, gente, ele é uma fidelidade. Porque daí você fica com aquilo guardado dentro de você
e você não consegue confessar. Eu fui procurada também por uma outra pessoa essa semana que me, né, comentou comigo de uma situação familiar que ela está vivendo, de uma pessoa próxima e que daí chegou e contou, né, que está passando por uma dificuldade. E eu falei para ela, eu falei, olha, glórias a Deus porque ela está vindo te contar, porque isso reforça, ela se sente segura para vir te contar. E se ela está vindo te contar, é a maneira que ela está pedindo ajuda. Então agora você pode ministrar na vida dela. Então levanta um clamor, levanta a oração, levanta jejum. Entra na brecha junto com ela, porque ela vai entender que ela não está sozinha naquela luta. E esse ambiente, gente, é um ambiente que a gente precisa gerar dentro da companhia de Daniel. O apóstolo Caraiola, ele nos ensinou algo muito poderoso, né? E é algo que a gente tem ensinado para vocês. Nos confesse uma tentação para que você não precise confessar um pecado. A palavra de Deus diz que todos nós seremos tentados. Mas a tentação, gente, não é pecado. E se você vem confessar uma tentação, você está se protegendo. Porque é naquele momento que a gente pode se levantar e orar por você, para entender o porquê que aquilo ainda está acontecendo. Outra coisa que é extremamente importante, você precisa saber com quem você está se aliando. E, gente, não tem saída. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês. A mesa que você senta, você precisa escolher a mesa que você senta. Você precisa escolher seus amigos. Não tem saída. O ambiente, gente, ele vai nos influenciar. Vai, eu falo isso de causa própria. Eu não venho falando para vocês, que Deus falou para mim. Eu acredito que eu já caminhei, eu já dei uma acelerada. Mas não vim falando para vocês que Deus me mostrou que eu estava 7 anos atrasado no meu processo. E o ambiente, gente, ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas, porque a gente começa, a gente chega num lugar, pensa assim, ó. Tem problema ouvir música do mundo? Tem problema ouvir música do mundo? Pagode, sertanejo. Tem problema? É pecado? É pecado? Não, não é. Mas a palavra de Deus diz que nem tudo me convém. Porque qual que é o problema? O problema é que a música puxa outra coisa. E aquela outra coisa puxa outra coisa. E aquela outra coisa puxa uma outra coisa. E dali a pouco você tá assim, ó, sentado na mesa dos escarnecedores. E a palavra de Deus diz que a gente precisa fugir da aparência do mal, gente. Então nós precisamos vigiar as janelas da nossa alma. E o ouvido é uma delas, a visão é uma delas. Se a gente não observa isso, a hora que nós vemos, nós estamos totalmente contaminados. E a gente passa a acreditar que aquilo que está acontecendo é comum, é normal. Então a gente precisa saber fazer boas escolhas. Isso não quer dizer que você não pode nunca fazer uma coisa ou outra. Não é isso. Ah, então eu não posso nunca. A gente já viveu isso, né? Eu e a Thaís, a gente vem de uma igreja extremamente religiosa. Se estivesse tocando, se de repente você está no rádio, de repente começa a tocar um sertanejo, meu Deus do céu! Sai de 10 em 10 para não tumultuar! Satanás dos infernos! Liga o rádio! Era mais ou menos desse jeito. Tomar vinho, então, misericórdia. Não podia nem pensar na face da terra. Porque daí também é o excesso, é o extremo, é muita religiosidade. Mas você precisa, porque, gente, as pessoas com as quais nós nos aliamos pode determinar o nosso nível de fidelidade. Olha só, no exemplo de Absalão, aqui eu não vou entrar com um detalhe nas histórias não, tá? Se você não conhece todas as histórias, graças a Deus a gente tem o Dr. Google hoje. Dá uma pesquisada. Ou então depois você chama o pastor Marcelo no privado. Pastor Marcelo, o que é aquela história de Absalão? Absalão, gente, foi um dos filhos de Davi. E o que aconteceu com Absalão? A falta de paternidade. A falta de fidelidade. Ele se levantou contra o pai para usurpar o trono do próprio pai. Então, pensa assim, ó.
Ele foi tomado pela inveja, pela ganância, ele conspirou contra Davi, então o filho conspirando contra o próprio pai. E aqueles que se aliaram a Absalão, eles foram leais a Absalão, ok? Só que eles foram leais à pessoa errada. E isso destruiu eles da mesma forma com que destruiu Absalão. Então você precisa hoje se perguntar, observar, vigiar, para você entender quem são as pessoas com as quais você estabelece aliança, porque a sua fidelidade a uma pessoa errada pode tirar você do propósito divino e pode destruir o teu chamado profético, gente. Isso é muito sério. E uma das coisas que eu achei extraordinário que o Bob Sorg traz é que muitas vezes Deus vai nos colocar diante de uma escolha entre duas alianças que vão competir entre si. Lá em Lucas 16:13, Jesus diz o seguinte: não se pode servir a dois reis. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E quando Jesus coloca isso diante de nós, existe uma escolha. Não tem como você ser fiel a Deus se você estiver servindo Mamon. E muitas vezes na nossa vida nós seremos pegos diante dessas situações, gente. E eu já saí de muitas situações, porque eu fui confrontada justamente nisso. Houveram situações, principalmente profissionais, que eu cheguei para Thaís, né? Thaís, agora eu vou ter que, não tem como. Agora tem que romper, agora tem que sair. Por quê? Porque chegou nesse momento. Que se eu me mantesse fiel a outra aliança, eu estaria quebrando a minha aliança de fidelidade com Deus. E quando nós quebramos a nossa aliança de fidelidade com Deus, nós estamos saindo fora do destino profético, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fidelidade é uma qualidade que determina, presta atenção nisso, gente, anota essa frase, vou falar devagarzinho. Olha isso, meu Deus do céu. Chega até a arrepiar. Fidelidade é aquela qualidade que determina com quem você ficará quando todos em uma cena tiverem que tomar uma posição. Quem aqui já ouviu a pessoa falar assim, ó, eu não vou me posicionar? Quem aqui já ouviu isso? Eu prefiro não me posicionar. Quem aqui já viu alguma situação assim? Só que eu quero dizer uma coisa para você, crente, olha para mim, crente. Já repito, Dri. Chega de brincar. Quem não se posicionar será lançado fora. Simples assim. Você tem uma escolha, gente, não dá mais para ficar, sabe assim? Tá gostosinho aqui. Quando estiver gostosinho, eu fico. A hora que apertar muito, né, pastor Marcelo? A gente procura outro lugar gostosinho. Fidelidade é aquela qualidade que determina com quem você ficará quando todos na cena devem tomar uma posição. Eu já vou mandar isso aqui para Fer. Aí, Fer, se for o caso, a gente já vai disponibilizando, acho que é melhor. Então, gente, não adianta você ficar assim, não vou me posicionar. Política, não vou me posicionar. Eu aprendi com o meu pai que a gente não fala sobre futebol, a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre política. Eu quero dizer uma coisa, não tem saída. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Simples assim. E eu não estou dizendo aqui que você ser de direita quer dizer que você apoia o candidato A, B ou C. Não é isso. Ok? Mas se você não é de direita, você é de esquerda. Acabou. Não tem saída, gente.
Então, ou você segue os princípios de... A Bíblia, não dá para você escolher as páginas que você vai seguir. Pega a Bíblia. Ó, esse livro aqui de Ruth, eu gostei desse livro de Ruth. Gostei dessa historinha aí, achei bonitinha. Ô, pastor Marcelo, esse livro de Ruth aí, pode colocar aí no meu portfólio, eu vou seguir ele, tá bom? Ah, mas o Levítico, ixi, Levítico tem muita lei. Nossa, gostei não. Meu Deus do céu. Sem graça, né? Esse aí eu não quero, não. Esse aí pode tirar os meus créditos. Apocalipse, então, nossa, um monte de medo. Não sei nem que jeito vai acontecer com esse trem lá, a besta que emerge do céu, e do mar, e as trombetas. Não, esse aí deixa quieto. Pode até tirar da minha Bíblia, tá? Deixa eu ver. Ai, Jeremias. Não, Jeremias não. Meu Deus, Osé, não quero, não. Deixa só os evangelhos. O evangelho é bonitinho, né? Porque Jesus é amor. Ô, crente, a Bíblia é uma só. É uma só. Não tem, gente. Não tem saída. Então, se você escolhe ser fiel a Deus, você precisa ser fiel àquilo que a palavra dele nos diz. E os princípios que estão estabelecidos ali são eternos. Eternos. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que esse assunto é muito importante para Deus? Aí eu tirei um trechinho lá do livro que me chamou tanta atenção. Gente, eu senti uma dor no meu coração quando eu li isso. Juro para vocês. Às vezes a gente cria expectativa de que porque Deus é espírito, ele não tem sentimento. Sabe? Eu não sei se às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente cria essa expectativa de que, Deus é Deus, então, Deus é Deus. Queridos, Deus é Deus. Mas se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que ele também tem sentimentos como nós temos. E esse trecho me emocionou demais. Porque às vezes a gente sente algumas dores, mas a gente não para perceber a dor que Deus também sente diante de algumas situações. E olha que interessante. Nada tem maior importância entre os valores divinos centrais. Uma das maiores razões para a primazia dessa questão é o fato de que a infidelidade que rompeu a unidade e a alegria celestial, a deslealdade foi abastecida pelo orgulho e foi um catalisador da rebelião e da queda de Lúcifer. Ele dividiu a eternidade em duas partes, trazendo ao universo de luz algo que jamais fora visto, o reino das trevas. Você entende isso? Você entende que foi a infidelidade motivada pela inveja, motivada pelo orgulho, motivado pela rebeldia, que trouxe trevas para aquilo que era luz. Então você precisa ter uma consciência, querido. Esse tema é um tema muito relevante, muito importante, porque o provedor de toda a infidelidade nas nossas vidas é o próprio Satanás. Meu Deus, Thaís. Escreve isso. O provedor de toda a infidelidade nas nossas vidas é o próprio Satanás. Então, queridos, quando você rompe uma aliança, quando você quebra uma aliança, quando você é infiel com alguém, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você é infiel com alguém, quando você quebra a sua aliança com Deus, você está sendo fiel a Satanás. Jó é o primeiro livro da Bíblia. E Jó, queridos, ele foi um dos primeiros a sofrer o quê? Com a acusação de Satanás.
que acontece? Já contei isso para vocês também, né? Baseado lá no meu testemunho. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai viver uma prova de Jó. E a gente sabe que foi Deus, né, que foi lá provocar Satanás, né? Só que olha que interessante, quando Deus ele vai até Satanás, Deus está exaltando justamente o quê? A fidelidade de Jó. Deus está falando, viste o meu servo Jó como ele é fiel. E ao fazer isso, o que que Satanás faz? Acusa Deus de superproteção. Ah, mas também, né? Você dá tudo que ele quer, você cobre ele de bênçãos, você protege ele de todo mal, ele tem tudo que precisa. É fácil ser fiel quando se tem tudo. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha para a tua vida. Você precisa hoje fazer uma escolha. É fácil ser fiel a Deus quando nós estamos na abundância, queridos. É fácil nós glorificarmos o nome de Deus, levantar e falar: nossa, glórias a Deus, ó Senhor, que dia maravilhoso. Quando a mesa está farta, quando você não tem problema com os seus filhos, quando o seu casamento está tinindo, quando lá no teu emprego você está sendo reconhecido, quando a empresa está faturando seus milhões. É fácil, gente. Meu Deus. Até um trouxa. E foi isso que Satanás foi lá acusar Deus. Foi isso que Satanás foi lá falar. É fácil, Jó, ser fiel. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Tira a tua mão de sobre Jó e permita que o mal toque ele. Me permita tocar na vida de Jó. E aí a gente vai descobrir se realmente esse Jó que você está falando aí é fiel. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você realmente se manteria fiel a Deus? Se você passasse por tudo que Jó passou? Às vezes por muito menos, gente. Por muito menos, nós acabamos quebrando os princípios, negociando princípios. Por muito menos. Por muito menos a gente começa a reclamar e murmurar. E a gente começa a dizer assim: nossa, meu Deus do céu, acho que eu vou voltar lá para minha outra vida. Que depois que eu vim para a companhia Daniel, parece que as coisas ficam mais difíceis. Então, eu vou voltar lá para minha vida pregressa. Só que entenda algo. Você se manter fiel a Deus é um dos maiores ataques a Satanás. E ele não vai deixar isso barato. É por isso que a fidelidade, gente, é algo tão importante para Deus. Porque quando você assume, você fala: Senhor, eu vou ser fiel. Pensa assim, aquele dia ensolarado, Deus está lá, debaixo de uma sombra, tomando uma água de coco, bem tranquilo. A terra está, teoricamente, tranquila, tá tendo suas guerras, suas loucuras, mas nada. Tem coisa que Deus não vai fazer, né? Porque é livre-arbítrio do homem. Aí tá lá. Aí Satanás vem. De longe, Deus já sente o cheiro dele, né? Aí eu fico pensando que Deus fala assim: Deus do céu, lá vem de novo. Aquele atormentado, me tirar a paz. Tá bom, vamos lá. Fala, Satanás, o que que você quer? Não, vim aqui, tô dando umas voltinhas aqui no terceiro céu. Ah, é? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Viste a minha serva, Thaís Correia? Viste a minha serva, Daniela Pescari?
Viste o meu servo Juliano Panza? Viste o meu servo Marcelo Guarizi? Como ele é fiel? Aí Satanás ele fala assim: ah, é? Não é? Com a vida que eles levam. Então, com a vida ganha. Assim é fácil ser fiel. Aí Deus vai virar e falar: então tá bom, já vi essa história de novo. De novo, de novo. Séculos e séculos se passando e você de novo vai me encher o saco, vai querer dizer para mim que é só porque eles são protegidos. Eles não são protegidos, eles só são fiéis. Ah, mas eles têm tudo, né? A vida deles está boa. Com aquela vista que o Marcelo Guarizi tem, ele não precisa de mais nada. Com aquela chácara que a Thaís tem, que acorda todo dia com os passarinhos lá na cabeça dela, ela não precisa de mais nada. Com o apartamento que a Dani Tescari tem, porque eu descobri que a Dani ama morar em São Paulo, tem louco para tudo nessa vida, né? E que gosta ali daquele lugarzinho lá, então, Deus é que sabe. Eles serem fiéis. Aí ele fala: ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, pode ir lá. E aí é que você precisa entender, porque é nesse momento que a sua fidelidade vai ser posta à prova. É nesse momento que Deus olha para você e fala assim: Gisele, ó, eu confio em você, então aguenta firme. Fernanda, ó, eu confio em você, então aguenta firme. Priscila, eu confio em você. Sirlene, Adriana Borges, Adriana Pascali, eu confio em você. Isso é só uma prova. Mas se mantenha fiel. Porque se você se mantiver fiel, essa prova vai passar. Essa prova vai passar. E é dentro desse processo, queridos, que nós precisamos entender que muitas pessoas, quando passam pela prova, elas acabam negociando. E essa é uma das principais tragédias, porque nós nos julgamos fiéis. E quando não há esse alinhamento no coração, quando não há esse alinhamento de princípios, quando não há essa clareza de que precisamos nos manter fiéis, mesmo diante da prova, o coração é corrompido, causando inclusive grandes divisões. Uma única ferida da alma, contaminada pela infidelidade, pode levar não só você, mas muitas outras pessoas que estão conectadas a você a um caminho de destruição. Queridos, eu me lembro até hoje. A gente na igreja em Ponta Grossa, nós sempre fomos líderes, né? Eu sei que onde a gente chegava, porque nós nunca fomos conformados. Então a gente sempre foi líder. E a gente líder lá na igreja em Ponta Grossa, uma determinada situação que aconteceu. O João foi acusado assim de uma forma, meu Deus do céu, terrível, terrível, terrível. Nós tínhamos todas as razões, motivos para a gente falar, ok, então tchau, estamos saindo. Com bênção ou sem bênção, estamos saindo. E eu preciso falar para você, isso eu já confessei para Deus, já está resolvido na minha vida, tá? Mas, gente, eu ia pro culto, jura para vocês, quando era o pastor que ia pregar, eu falava assim, Senhor, eu pregava o culto inteiro de cabeça baixada, porque chegou um tempo que eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu não conseguia ouvir a voz dele, gente. De tão indignada, de tão ferida, de tão machucada que nós estávamos. Mas eu e o João, nós fizemos um compromisso. Lembro até hoje, eu e ele. Nós não vamos desonrar ele. Não vamos desonrar. Nós vamos permanecer. Sabe o que aconteceu? A gente não precisou sair. Porque foi Deus quem nos tirou de lá. E nos levou lá para Palmas. Eu e o João, a gente nunca saiu de igreja nenhuma, gente. Todas as vezes foi Deus que nos tirou. E é tão interessante porque na nossa despedida parecia um velório. Porque as pessoas nos amavam tanto. Esse pastor, ele nos ama tanto que ele quer de todo jeito ainda cuidar da gente. E hoje eu tenho certeza que nós temos vocês nas nossas vidas, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu me sinto muito honrada por vocês.
Eu me sinto muito honrada. Eu falo isso para o João. Eu falo, João, nós temos filhos fiéis. Nós temos discípulos fiéis que nos honram. Que nos honram. Quando muitos de vocês mandam mensagem, por exemplo, às vezes para mim no privado, dizendo, olha, quero justificar que eu não vou estar hoje no culto, ou que eu não vou estar hoje na escola de princípios, ou que... Gente, isso para mim é uma honra que vocês não fazem ideia do tamanho da honra que é. Eu me sinto muito honrada por vocês. Só que eu sei que isso é fruto que nós estamos colhendo hoje, algo que nós plantamos lá atrás. E eu quero despertar isso em você. Se você quer viver uma vida de honra, seja fiel. Honre e seja fiel. Que isso é tremendo nas nossas vidas. Provérbios 14:10 diz o seguinte: o coração conhece a própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. E aqui, gente, foi onde eu mais me emocionei. Todos nós, a gente conhece uma medida da dor da pessoa. Mas ninguém, a não ser você mesmo, conhece a amargura mais íntima da sua dor. Só que presta atenção, a mesma coisa vale para Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? O que Deus sentiu quando Lúcifer se rebelou? E ele cai e não cai sozinho. Sabe por quê, gente? Porque Lúcifer, ele era o anjo amado de Deus. Ele era o braço direito, esquerdo de Deus. Ele era o representante de Deus. Então ninguém conhece a dor que Deus experimentou na queda de Lúcifer, mas também da deslealdade dos seus anjos, porque 1/3 veio junto. Ninguém conhece a dor de uma pessoa que passa pela infidelidade, que passa por um processo como esse. Mas o mais lindo é que Deus vai estar sempre pronto para receber aqueles que se arrependem e que entendem. Como a Thaís falou, até hoje, talvez vocês estavam caminhando, algumas pessoas, não digo todas, né? Porque algumas já caminham com a gente há muito tempo, mas talvez algumas pessoas até hoje estavam caminhando debaixo de um engano, achando que tá tudo bem, ir para lá, ir para cá, vir para lá, vir para cá. Mas a partir de hoje você precisa tomar uma decisão, confessar a tua infidelidade diante, gente, a tua infidelidade diante de Deus. E a infidelidade, ela tá na murmuração, quando você questiona a Deus pelas provas que você está vivendo. A infidelidade está na forma como você trabalha, na forma como você negocia, na forma como você faz as suas coisas. Como existe um princípio da abundância que diz como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você lava um copo de qualquer jeito, o que vai provar para o universo que se Deus colocar um projeto grandioso na sua mão, você vai cuidar? Então hoje, gente, hoje é uma noite para você rever esses pontos na sua vida e entender que a infidelidade te leva à morte. Mas a fidelidade e a lealdade te leva à vida e leva você a cumprir o seu propósito. Dessa forma, nós vamos trabalhar incessantemente para que a fidelidade, gente, para que a lealdade seja uma marca nas nossas vidas, porque dessa forma nós vamos alegrar o coração do Pai. Isso, para mim, é uma questão de princípio, de honra, daquilo que está dentro da visão da Companhia de Daniel. Eu quero que nós possamos ser conhecidos. Uma das coisas que eu quero que dentro da Companhia de Daniel nós possamos ser conhecidos pelo nosso nível de lealdade e fidelidade.
E a lealdade, gente, ela precisa ser no ponto. Se alguém chegar até vocês e falar mal de alguém aqui da companhia de Daniel, você precisa ser a pessoa. Fala assim, se alguém chegar e falar alguma coisa da Sirlene, você precisa falar assim, tá, mas então deixa eu ligar para a Sirlene para ela participar dessa conversa. Se alguém falar mal da Thaís, da Fernanda, do Marcelo, você precisa ser a pessoa que confronta. Por que você está falando mal dessa pessoa que não está aqui para se defender? É esse nível de fidelidade, de lealdade que eu espero de vocês, gente. Eu não quero que vocês defendam a outra pessoa. Ninguém precisa aqui de defesa. Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. A gente não precisa que ninguém defenda ninguém. Mas quando você permite que essa semente da infidelidade de alguma forma seja posta no seu coração, você precisa entender que toda semente vai florescer. E você precisa ser o primeiro a arrancar isso definitivamente. Uma vez a gente estava vivendo uma situação, faz muitos anos já. A gente viveu uma situação dentro da rede do servo. E teve uma pessoa que começou, sabe? Plantar essas sementinhas. E eu me lembro até hoje que ela chegou até a mim e uma outra pastora e começou a falar mal do apóstolo Coraiola e da Marilim. E eu e essa outra pastora, nós confrontamos ela e nós dissemos para ela: tudo isso que você está nos dizendo, a gente quer deixar claro para você que exatamente da forma como você falou, sem uma vírgula a mais nem uma vírgula a menos, mas da mesma maneira que você está trazendo para nós, nós vamos comunicar aos apóstolos. A pessoa, gente, ela não sabia o que ela fazia. Ela não sabia o que ela fazia. E nós deixamos claro para ela. Os apóstolos vão ficar sabendo do que você está nos dizendo. Não, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, eles precisam saber da forma como você pensa. E se precisar, a gente senta e conversa junto para a gente esclarecer essa história. E nós nos colocamos à disposição deles. A gente precisa parar com essa cultura. Ah, é ser dedo duro. Não é ser dedo duro. Isso é fidelidade. Isso é lealdade. Sabe aquela história? Ah, eu vi o fulano traindo o ciclano. Ah, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não. Isso é fidelidade. Isso é lealdade. Eu quero abrir agora. Tem algumas discussões aqui, algumas reflexões. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Tá bom? Tem 4 perguntinhas aqui, tá? Para a gente poder discutir, eu acho que isso é extremamente importante, extremamente relevante. E claro, tem 4 questões aqui, mas eu quero deixar aberto se alguém quer falar alguma coisa. Vamos fazer assim então. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar com as reflexões? Alguém quer contribuir com algo? Alguém quer de repente testemunhar algo? Pode falar, Silene. Boa noite, Shalom. Shalom. Essa questão de fidelidade mexe muito comigo, né? Porque eu passei muitos anos de infidelidade. E quando você questionou quem aqui é infiel, eu levantei a mão porque eu vivi a infidelidade na própria pele, né? Eu passei por momentos e cheguei ao ponto máximo de infidelidade quando eu tentei contra a minha própria vida, né? Em 1997, eu não via saída, e tentei contra a minha própria vida. E eu passei pelos níveis mais máximos de infidelidade. E estar aqui hoje, né, com a companhia de Daniel, ouvindo a voz de Deus, tendo a Flávia e o João como pais espirituais, para mim hoje é o nível mais alto da fidelidade, da lealdade de Deus comigo como filha. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer hoje, que eu entendo que eu posso fazer hoje, é mostrar minha fidelidade com Deus, porque eu fui uma pessoa totalmente infiel,
né, durante a minha vida, por me apegar à religiosidade, por não me posicionar, né, pelo medo da religiosidade, da legalidade, né, eu tive muito confronto com a legalidade e a religiosidade. Foram os meus maiores vilões na minha vida. E eu cheguei a esse ponto máximo da infidelidade, e eu sou a prova viva da lealdade de Deus, né? Do amor leal de Deus que dura Amém. para sempre Amém. na minha vida. Eu sou muito grata por ter chegado até aqui e por ter sido recebida, porque, né, eu digo, Deus, como é que eu, uma pessoa que fui tão infiel, hoje posso estar recebendo tanto, né? Estou passando pelas provas, né? Estou passando pelas provas, né? Mas, enfim, eu entendo que a lealdade de Deus que ele teve comigo, de me receber de volta como filha, né, num ambiente seguro, onde eu me sinto segura para adorar a Deus, para me reconectar, isso para mim não tem prova maior do amor e da lealdade de Deus comigo. Então, essa questão de fidelidade é algo que mexe muito comigo, que é muito forte para mim. Então, hoje, Amém. eu agradeço muito a Deus, primeiramente, a Flávia e o João, por terem me recebido, né, aqui, onde é um ambiente seguro. Amém. Amém, Sirlene. Glórias a Deus. Pode falar, Dani. Eu, eu fiquei muito presente por uma coisa que você estava falando, da fidelidade, quanto à fidelidade, infidelidade e fidelidade às coisas erradas. E eu queria dar um testemunho aqui, porque eu estava na casa, esse final de semana, na casa Rava, né? E, e eu tive uma experiência muito profunda de abrir mão da fidelidade a uma ferida da minha alma, né? E como assim, eu já estava percebendo, né, que eu tinha um certo apego a algumas feridas algumas coisas da minha história, mas o quanto aquilo foi, agora ficou muito claro o quanto eu era fiel a essa ferida e estava sendo infiel ao amor de Deus, a perdoar, a receber o perdão, né? E foi uma experiência. Eu cheguei eu almocei com a Alice hoje, e a Alice olhou para mim e disse, amiga, você fumou alguma coisa hoje? Porque até hoje eu tô assim, eu voltei assim totalmente numa outra rotação. E às vezes a gente fica apegado às nossas fidelidades e a gente não imagina o quanto isso está bloqueando outras coisas na vida da gente. E eu não imaginava. Eu queria agradecer Amém. vocês, queria honrar vocês e contar isso. Amém. Glórias a Deus. Isso que a Dani falou, gente, é algo muito forte, porque o que acontece todos nós temos as nossas histórias de vida. E lembra que a pior o pior ataque a Satanás é quando nós decidimos ser fiéis a Deus. Esse é o pior ataque a Satanás. É como se você se tornasse literalmente o inimigo dele. E ele vai tentar de todas as formas usar o quê? As nossas feridas, porque através das nossas feridas a gente gera essa infidelidade. Entra muito, acho que foi a Thaís que falou no começo da questão da paternidade, né? Das pessoas pularem de igreja em igreja. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade com o meu pai biológico, como que eu vou desenvolver conexão, primeiro, com Deus que eu não vejo? Segundo, com um homem ou uma mulher que é instituído uma paternidade espiritual e que pode falhar, inclusive, como meu pai biológico, como minha mãe biológica falhou. Então, Satanás ele vai usar das nossas feridas para quê? Para nos tornar infiéis a Deus. Lembra que ele veio para matar, roubar e destruir. E a coisa mais importante que ele busca destruir é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa própria identidade. Então, muitas vezes, sim, nós vamos ser fiéis ao nosso passado, fiéis à nossa história, fiéis às nossas dores, porque ali a gente, né, consegue se manter conectado e acabamos sendo infiéis com Deus. O Edri, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida, que agora eu fiquei pensando, será que eu fui infiel ou não a você?
Você sabe toda a situação que eu estou passando, né? E ontem foi um dia, assim, muito difícil para mim, difícil mesmo, assim. Eu estava acabada, e aí eu cheguei em casa, assim, estava de joelhos orando, pedindo uma luz. E aqui em Itu tem uma igreja da Lagoinha. E ontem tinha um culto às 8 da noite e era exatamente sobre fé, sabe? Aí eu levantei e fui no culto, porque eu estava precisando ouvir alguma coisa, assim, eu precisava de uma luz, sabe? Eu precisava sair daquele estado emocional, assim, depressivo. E aí eu queria saber se isso se trata de infidelidade. De forma alguma, Adri, de forma alguma, né? Você foi buscar Deus, você foi buscar uma direção, você foi buscar uma resposta, e muitas vezes a gente vai precisar disso, né? Então, por favor, né? De forma alguma você foi infiel a nós por você ter ido num culto, em uma outra igreja, né? É óbvio, se você falasse assim para mim, eu fui na cartomante, aí eu vou te falar, você não foi infiel a mim ou ao João, você foi infiel a Deus. Você entende? Esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque muitas vezes, esses dias até eu e a Thaís, a gente estava conversando com uma pessoa falando justamente isso. Muitas vezes a gente tem a nossa vida passada. E muitas vezes o que que o diabo vai fazer? Ele vai fazer você lembrar de coisas que você viveu lá no passado, fala assim, poxa, mas quando eu estava lá no candomblé, quando eu ia na Mãe de Santo, quando eu jogava o tarô, as coisas clareavam e resolviam a minha vida. Agora que eu estou servindo a Deus, eu estou desse jeito. Aí isso é uma infidelidade, porque você está voltando a um passado de contaminação, buscando uma resposta, às vezes até negociando para que você alcance uma saída. Agora, você ter ido numa outra igreja, ainda mais a Lagoinha, eu acabei de falar, né? A gente começou aqui eu falando da importância de nós orarmos pelo André Valadão, porque ele tem realmente se levantado como um João Batista, né? Então, né, tá na bênção, tá bom? Fique em paz em relação a isso. Não existe não tem nenhum erro, não existe nenhuma condenação sobre a tua vida pelo fato de você ter ido num culto. Esses dias atrás, a Fernanda foi numa igreja acho que foi ali no L que você foi junto com a Karina, né? Então, fique em paz, tá bom? Mas esse é um ponto, foi importante você ter falado isso, porque às vezes a gente vê isso. A pessoa volta para um passado onde ela vai buscar respostas em outros meios que não são diante de Deus. E aí sim, isso além de ser infidelidade, vai trazer uma baita de uma contaminação para a tua vida. Tá? Ok? Obrigada. Quero deixar uma reflexão aqui para vocês, ó. Quais áreas na sua vida você acredita ser mais tentado a negociar a sua fidelidade? Qual área ou quais áreas, gente, você acredita que você é mais tentado a negociar a sua fidelidade? Abre o áudio e fala. Um por um. Um de cada vez, para não tumultuar. Finanças. Vou chamar. Fernanda, Relacionamentos. Marcelo, Qual deles? Barbosa. Ai, são tantas emoções, mas eu acho que é a confiança mesmo, viu, Flávia? Confiança, eu acho que às vezes eu me pego assim de ter que mergulhar, sabe, em águas mais profundas e eu dou uma titubeada. Show. Olha para esse quadro que está atrás de você aí e foca nele. Pri, Comportamentos. Não seria comportamentos, é pensamentos. É o que eu falei na aula passada, que é o vigiai, que é onde naquele momento em que o auto-perdão, desde que a gente trabalhou lá atrás, o auto-perdão, que para mim
Foi o mais difícil, e não vou negar, é tentador, porque é um caminho que eu sei, é o que eu escrevi esses dias ainda, que o cérebro da gente, porque você trabalha com a Caroline Leaf, tem um livro dela que você está trabalhando. Aham. O meu devocional é esse aqui, muda o seu cérebro todos os dias. Porque eu li o outro livro dela e para mim é assim, por que é que o meu cérebro quer sempre voltar, né? E essa semana eu tive isso, essa clareza de que é mais fácil, é Sim, com cômodo. certeza. E aí, As sinapses já fisicamente, estão prontas. as respostas já estão lá. Porque eu sempre fui uma pessoa que o que os outros falavam, eu até inventava desculpa para justificar a maldade falada. Eu já tinha todas as desculpas. Para eles, não era nem para mim. A desculpa que eles. Então, existia uma narrativa, né? E é o que eu falo, vigiai estes pensamentos é uma parte difícil. O auto-perdão, aquele merecimento, é difícil, não é fácil, não. Mas graças a Deus, tá caminhando. Tô indo, ó, já Amém. tô no dia, onde eu tô no dia? 189. Amém, amém. Segue firme aí. Márcio. Objetivo, gente. Qual é a área? Julgamento. Cris. Finanças e relacionamento. Gisele. É a área financeira, tanto é que a minha luta diária é ser fiel no pouco. Sarina. Pensamentos também. E o Juliano? Fala que tá aberto. Acho que é questão do orgulho ultimamente. Sirlene. Finança e a confiança, a questão do merecimento. Dri, Pascale. Eu vou falar que eu acho que é todos os que eles falaram aqui, entendeu? E o que Todas as mais os outros alternativas. Exato. Pode ser? Pode. Rose. A área que eu sou mais tentada, assim, que Deus tem me cobrado muito, é organizar o meu tempo para ter um relacionamento a mais, de estudar a palavra com Deus. Eu tenho saído fora um pouquinho disso. Dri Borges. Finanças e confiança. Confiar realmente no Senhor. Não confiar no meu braço forte. Lídia. Relacionamento e finanças. Desculpa a voz, gente, que eu tô bem. Fica tranquila, que essa gripe acho que pegou o Brasil inteiro. Dani Tescari. Tem uma aquarela aqui também, viu, Dri? Casamento, filhos, finanças, mas acho que o mais importante é a integridade da palavra. Karina. O meu também tem vários, mas eu acho que o mais é finanças e o orgulho. São muito orgulhosos. Seu Lício. Finanças e fidelidade na leitura da palavra e no estudo da palavra. Tempo para isso. Marcelo Guarizi. O dízimo e as ofertas. Eu ainda estou gaguejando nesse sentido. TT. Finanças. Dani. Finanças e orgulho. Também tenho várias, mas eu acho que essas são as principais. Assim, controle também. Gente, para mim,
sempre foi essa questão da confiança, né? O descansar, o saber que eu fiz o que tinha que fazer e que Deus vai fazer a parte dele. Que sempre na minha percepção eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que provar para Deus que eu mereço, eu tenho que provar para Deus que eu mereço ser abençoado, entendeu? E eu vejo que todo esse processo que eu e o João estamos vivendo, o quanto isso tem trabalhado nas nossas vidas. O descansar, o entregar, o saber que é Deus que... Gente, pensa assim, ó, Deus tirou tudo, tudo, entendeu? Eu falei para vocês, né? Eu tava com dois contratos assinados. O dia que eu falei isso com o Coraiola, ele falou assim, Flavinha, que dele me chama de Flavinha. Flavinha, então agora relaxa, vai pra piscina. Eu falei, tá frio aqui. Ele falou, então vai pra rede. Não. E isso, gente, é um processo de fidelidade, sabe? Porque uma das coisas que eu mais fui confrontada é quando a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Escreve isso em letras garrafais e coloque em algum lugar que você possa ver todos os dias. A fé, gente, ela é um exercício. E sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Aí a gente se perde em tanta coisa querendo agradar a Deus. Daí a gente quer fazer jejum. A gente quer fazer campanha de oração. A gente quer, né? Aí a gente quer vai ser fiel no dízimo, na primícia, né? Mas a gente esquece de trabalhar a nossa fé. E a fé, gente, lembra que eu vou puxá-la de novo. Puxá-la de novo. Fidelidade é uma lealdade nobre, inabalável, que é arraigada na fé e no amor. Então, sem fé, gente, a gente não vai ser fiel a Deus. E tudo isso que vocês estão falando, eu creio que se resume em fé. Porque se eu tenho fé, eu não tenho problema com relacionamento. Porque eu sei que aquilo que eu tô passando, se eu tô brigando com o marido, alguma coisa assim, eu preciso resolver, porque é propósito de Deus. Se eu tô sozinha, eu preciso buscar, né, resolver essa questão do coração. Se eu não confio, é falta de fé. Se eu tenho problema financeiro, é falta de fé. No sentido de... Porque, vamos lá, a maioria das pessoas com problema financeiro vai olhar a questão da fidelidade, no dízimo, na oferta, na primícia, nessa questão do descanso. Para quem, gente, ainda está lutando com a questão da fidelidade, em dízimo, primícia, oferta, você precisa trabalhar muito essa questão do orgulho, de querer governar, de achar que você, mas esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro não é seu. Entenda uma coisa, é assim, ó, 10% você não tem que devolver, 10% você devolve. E aí funciona mais ou menos dessa forma. Eu vou colocar esse vídeo para vocês lá, do Natanael... Eu nunca lembro sobre o nome dele. Um judeu messiânico que tem uns ensinamentos incríveis. E esse vídeo dele eu achei surreal. Que ele fala o seguinte: 10% é de Deus. Aí Deus, ele deixa 90% com você, ok? E com esses 90% você faz o que você quiser. Só que quando você é fiel, Deus coloca uma cerca em volta da tua vida. Para que nada corrompa aquilo. Para que nada roube aquilo de você. Ok? Só que quando você não é fiel, sabe o que Deus faz? Os 10%, gente, continua sendo de Deus. Não tem saída. Aquilo é de Deus. O diabo não pode tocar nos 10%. Aí sabe o que acontece? Ao invés de você viver com os 90%, você vai viver só com os 10%. E aí é quando você começa a ver todos os problemas na sua vida. Aí é problema de saúde, daí é o carro que quebra, é o vazamento, fura a caixa d'água, aí é uma despesa médica que você não estava nem imaginando, né? Aí é o desemprego, daí é uma série de outras coisas. Então, obedece que dói menos. Eu e o João aprendemos isso a duras penas. Eu lembro até hoje, a gente chegando em Ponta Grossa, foi uma época que a gente, né? Por isso que eu falo, gente do céu, Ponta Grossa foi
como diz a Thaís, né? Foi uma divisão de oceanos na nossa vida. A gente chegando em Ponta Grossa e a gente quis negociar. Princípio. Gente, princípio não se negocia. E a gente quis negociar. Sabe o que aconteceu? Em 2 meses que a gente estava lá, minha casa foi roubada 4 vezes e eu sofri um acidente. Um cara bateu no meu carro novinho. Tinha sido meu primeiro carro zero. Acho que fazia uns 3, 4 meses que eu tava com o carro. O cara bateu no carro. Por quê? Porque a gente estava negociando princípios. E ali a gente entendeu definitivamente. Não é teu esse dinheiro. Para de achar que é teu. Não é teu. E ao invés de você dever para Deus, alinha isso, que você vai ver você entrar numa nova dimensão na tua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar? Porque eu sei que é uma feijoada, né? A gente vai... Agora tem que vir aquele momento da digestão. Pode falar, Fer. Não, só ia comentar aqui, lembrando que também tem aquele estudo dos fundamentos da prosperidade lá no canal do YouTube que o João fez, né? Então ele também explica essas coisas de É verdade. dízimo e todos os tipos de oferta de primícia, oferta, então tá lá também. Verdade, verdade. Tá lá. Para quem tiver dúvida. E, gente, qualquer coisa também é só perguntar. Entendeu? Pergunta. Fala comigo, fala com o João, fala com a Thaís, fala com a Fernanda, fala com o Marcelo. Só perguntar. Nós estamos aqui para esclarecer todas essas questões com vocês também. Tá bom? Eu achei tão interessante, né? Eu acredito que Deus ele vai permitindo a gente ir contando as coisas, né? Até mesmo com cautela e tudo mais. Mas eu achei tão interessante porque há uma semana, 2 semanas atrás, uma pessoa, uma profeta, né, falou sobre o João e aquilo mexeu bastante, assim, com o meu coração, né? Ela tem orado, ela tá pagando um preço muito alto, assim, nesse tempo das nossas vidas, né? Deus levantou ela realmente, assim, como uma intercessora, assim, aquela intercessora. Ela fala comigo todos os dias. Todos os dias ela me manda mensagem. Todos os dias ela... Como é que vocês estão? Manda notícia. Porque ela quer saber como estão as coisas para ela poder orar, né? E ela falou que uma das coisas que mais constrangeu ela é que diante de todas as situações que a gente estava vivendo, ela falou assim que ela nunca viu uma pessoa com uma fé elegante como a do João. Eu achei tão... Aquilo mexeu comigo, sabe? Ela falou assim, Deus fala que o João tem uma fé elegante. Porque por tudo que ele... Gente, vocês não queiram imaginar. A sensação é de humilhação mesmo, entendeu? Posso descrever que essa é a sensação. A gente se sente humilhado. Tá? E ela falou, em todo esse processo que vocês estão vivendo, o que mais tem mexido comigo, e Deus falou ao meu coração, que o João se mantém em uma fé elegante. E eu posso dizer para vocês, gente, nós estamos há 9 meses, né, passando por esse... Eu creio que esse deserto está no fim. Não teve um único dia que eu vi o João murmurar uma única palavra. Ele sempre falava assim, ó, a hora que Deus quiser, ele faz. A hora que Deus quiser, ele abençoa. É propósito, Flávia, é propósito. A gente está na prova de Jô, a gente está na prova de Jô. Logo acaba, logo acaba. E dentro de todo esse processo, a gente sempre buscando fazer o melhor, buscando fazer de forma excelente aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, eu quero te convidar a você realmente assumir esse compromisso com Deus. Gente, não é comigo, não é com o João, não é com Deus. Aquilo que Deus colocar na tua mão, faça de forma excelente. Ah, mas é pouco. Não tem problema. Pode ser pouco. Você pode faturar, né, 500, 600, 700 reais por mês. Nós vivemos um milagre esse mês de saber que a bênção do Senhor, ela encontra um caminho até nós. Ela chega até nós. E como é extraordinário quando a gente entende que quando nós estamos na visão, a provisão vem.
Quando a gente está na visão, a provisão, ela vai encontrar um caminho. Deus vai encontrar um caminho para te abençoar. Amém? Então, se vocês estão passando pela dificuldade, e eu estou falando isso porque eu vi que muitas pessoas aqui falaram da questão financeira. Muitas pessoas falaram aqui da questão financeira. Então, entenda algo na tua vida. A prova nas finanças, gente, existem algumas coisas que você precisa parar e refletir. A primeira coisa que normalmente a gente se pergunta é justamente em relação à fidelidade. Se você está sendo fiel nos dízimos e nas primícias, porque Malaquias fala que nós roubamos a Deus. Então, se você está sendo ladrão, não tem como, porque como que a gente confronta os gafanhotos? Migrador, cortador, ceifador e destruidor. A única forma, não tem oração, não tem jejum que bloqueie a ação desses gafanhotos na nossa vida. A única forma que a gente estanca isso é sendo fiel, dízimo e primícia. Amém? Flávia, mas eu sou fiel no dízimo e na primícia. Eu estou sendo fiel no dízimo e na primícia. Isso faz parte da minha vida. Ok. Então você precisa fazer uma outra pergunta para Deus. Que foi isso que eu e o João identificamos. A pergunta que você precisa fazer para Deus e buscar em Deus é: Senhor, eu estou na visão que o Senhor tem para minha vida? Porque, queridos, nós aprendemos isso nesses 9 meses. Quando você está fora da visão, falta provisão. Então, o que eu e o João entendemos é que nós estávamos fora da visão. E a gente vem alinhando isso desde janeiro. Só que você também precisa ter paciência. Porque se você está fora da visão, você vai ter que recomeçar. E aí, às vezes, leva tempo até tudo isso se organizar. Ok? Mas por que que eu falo? Por que que eu tenho convicção que esse deserto que eu e o João estamos passando está no fim? Porque a provisão está vindo. Ela está encontrando uma forma de vir. E o apóstolo falou essa semana para mim. Ele falou: Flávia, o que vocês viveram foi o sobrenatural. E isso mostra que vocês foram aprovados. Então tenha só mais um pouco de paciência que logo essa situação vai se resolver. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, fidelidade. Segundo ponto, visão. E aí, gente, sobre a visão, se precisar, converse comigo, converse com o João. Eu tenho visto algumas pessoas pelejarem porque está fora da visão. E são teimosos, porque a gente já deu o direcionamento. Gente, pior coisa que tem é a gente teimar quando tem um direcionamento de Deus e não faz. Aí é mais difícil. E o terceiro ponto, talvez você está vivendo uma prova financeira porque Deus quer levar você para uma nova dimensão. E isso também foi o que eu entendi, João. Nós precisávamos passar por isso para que a gente pudesse viver essa dimensão. Eu ouvi isso do Fabrício, eu achei tão extraordinário. Ele falou assim: Flávia, ele se emocionou, né? O Fabrício é meu irmão, para quem não sabe. Ontem eu conversando muito com ele, ele falou, Flávia, você já parou para pensar onde Deus vai levar você e o João? Porque vocês viveram o extraordinário. E Deus está mostrando para vocês que vocês, como companhia de Daniel, também estão no caminho certo. Então, queridos, faça essa reflexão. Faça essa reflexão e eu tenho certeza que em uma das 3 você vai se encaixar. Ou você está sendo provado porque Deus quer levar você para o próximo nível, ou você está passando pela prova porque você está fora da visão, ou você está passando pela prova porque falta fidelidade. E para as 3 existe conserto. Amém? Fer? Eu só queria fazer um comentário que você falou, esse negócio da teimosia, né? Que você falou, né? A gente já deu orientação, já falou. E, gente, tem gente que é assim, ó. Não, mas eu preciso ouvir de Deus. Mas, gente, eu vou falar uma coisa, que às vezes Deus usa justamente outras pessoas para dar o recado dele, né? Então, se é um profeta falando, se é o João, a Flávia, que são os líderes espirituais falando, você ainda quer que Deus confirme o que mais, né? Então, às vezes, é a teimosia mesmo. E assim, eu falo, em relação a isso tá tudo bem, porque vocês vão ouvir de mim e do João, gente, 1, 2 vezes. Eu e o João, vocês sabem que a gente não vai ficar batendo na tecla.
Entendeu? A gente vai falar uma, vai falar duas. E se a pessoa vem e conversa, a gente vai ouvir, a gente vai direcionar de novo, a gente vai falar novamente, mas a gente não vai ficar batendo na tecla, porque, de novo, nós somos pais de filhos adultos, e filhos adultos escolhem a sua jornada. Vocês têm liberdade para isso. Mas entendam que existe um direcionamento, né? E aí, quando a gente escolhe, às vezes a gente vai realmente, não é entre aspas, na verdade, a gente vai pagar o preço pelas escolhas que a gente faz. E falo eu, né? Estou falando eu porque as costas estão ardendo, né? As feridas estão aqui sendo cicatrizadas, tá? Queimando, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah. Foi uma frase que Senhor, eu ouvi, né? Você quer que as coisas mudem, mas você não solta a corda para que Deus direcione. Como que tua mão está lá ocupando o espaço, né? Solta a corda para que Deus direcione o vento. ai, gente, eu vou falar, tem um outro versículo que fala, né, que a sabedoria é a gente aprender com o erro dos outros, então que vocês aqui especialmente possam aprender com o meu erro e erro do João, né, se assim a gente pode dizer. Vocês não vivam isso, gente, porque foi muito doloroso, muito doloroso, muito doloroso. Eu falo que eu tô num processo assim, sabe a tsunami, quando passa, destrói tudo, leva tudo, você fala, ai, que preguiça, porque agora tem que reconsertar, tem que sair refazendo. Né? Então, e aí leva tempo, leva tempo. Mas glórias a Deus, porque eu creio num Deus que reme o tempo. E nós estamos agora nesse processo de entender para que o tempo possa ser remido nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então? Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai querido, porque a tua palavra é viva. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco nos detalhes, ó Deus querido. Obrigada por cada um aqui nessa noite, Senhor, que realmente se comprometeu a estar aqui, porque nós sabemos, ó Deus querido, que o conhecimento, ele é a fonte, Pai, para que nós não façamos mais escolhas erradas ou tenhamos direcionamentos errados na nossa vida. Tua palavra diz, Pai, que o povo padece por falta de conhecimento e cada um que está aqui porque está sedento, buscando realmente por esse nível de revelação, Pai. Que o teu Espírito Santo agora, Senhor, possa falar ao coração de cada um, que não sejam as minhas palavras ecoando, mas seja o teu próprio Espírito a ecoar no coração de cada um aqui, para que todas essas sementes que foram lançadas possam frutificar e que possam sim, Pai, alcançar outras vidas e que para que dessa forma nós possamos florescer cada vez mais. Eu abençoo, Pai querido, cada um aqui nessa noite, que tenhamos uma noite maravilhosa, vivendo experiências profundas contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, que você